Dá tempo de aprender a usar a tecnologia a favor da sustentabilidade? Renata Amorim vai mostrar que dá. Bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Rivas de novo, né? Opa, Mandarina. Apareci aqui, né? De repente, novamente. Mas é muito bom poder estar aqui também junto com você no Dá Tempo. A gente fala, eu acho que a gente tem os dois vieses aqui, a gente fala muito isso, Renata. O Dá Tempo pode ser com uma interrogação, com uma exclamação, porque dependendo do tema aqui que a gente fala, pode dar tempo, né? É um pouco assim, dependendo de como é a abordagem que a gente usa. Mas vai ser muito bom aqui a gente conseguir conversar e trocar algumas experiências fantásticas dentro dessa linha de sustentabilidade, que é o que a gente preconiza aqui. Maravilha. Maravilha. Quero apresentar aqui a Renata, trazer um pouco aqui do background dela, né? Então, um extenso aqui, né? Background. Então, Renata é Sustainability Principal para a América Latina na SAP, além de consultora e palestrante. Capacita organizações a adotar tecnologias inovadoras que minimizem seu impacto ambiental e potencializem o crescimento econômico, sempre mantendo o compromisso com a preservação de florestas e a sustentabilidade. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, Brasil. Mestre em Direção Estratégica e Tecnológica pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, Buenos Aires, Argentina. E pós-graduada em ESG, Liderança e Inovação pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, São Paulo, Brasil. Maravilha, Renato. Então, eu acho que para começar seria legal assim, você trazer. Sim, quero complementar também que ela é agora mais recente professora do Master em Inovação ESG da SPM, que eu coordeno, que eu tenho a alegria de coordenar. Então, eu queria te perguntar, Renata, assim, a gente se conheceu justamente por conta dessa necessidade de alguém para pudesse falar sobre isso, né, sobre tecnologia e sustentabilidade, que são dois vetores que muitas vezes aparecem quase que como se fossem antagônicos, né, e que podem se complementar. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação e dessa perspectiva. Maravilha. Bom, lá no início da minha carreira, eu em algum momento percebi que havia uma interseção entre negócios e tecnologia. Eu me especializei nisso, passei muito tempo trabalhando com isso. Sou apaixonada por tecnologia e eu acho que hoje o ser humano já vive num mundo que a tecnologia está tão embarcada, tão absorvida em tudo que a gente faz no dia a dia, que é impossível pensar num mundo sem tecnologia. Então, eu acho que o único caminho possível é pensar em como a tecnologia vai ajudar a gente a resolver desafios que não estejam só relacionados à comodidade, que eu acho que foi o fator principal assim, da nossa evolução, mas também pensando um pouco no nosso futuro e um pouco também, né, em que futuros possíveis a gente tem em termos de sustentabilidade, evolução da vida humana, né? Então, eu, em algum momento, percebi que faltava uma coisa ali. Então, além de negócio e tecnologia, faltava um propósito. Em algum momento, eu lembrei que eu tinha feito um curso de economia circular. E foi bem assim, na época da pandemia, a gente procurava mesmo um propósito, né? Então, eu falei, acho que eu vou começar a estudar isso. Então, eu entrei num programa da Ellen MacArthur Foundation, que se chama From Linear to Circle. E depois que você entra em contato com o conhecimento, às vezes não tem muito volta atrás, né? Então, eu fiquei encantada com a economia circular e pensei, olha, eu acho que tem alguma coisa a ver com o que eu faço hoje em dia, porque eu melhoro processos, né, nas empresas. A gente trabalha aplicando tecnologia para que a gente consuma menos recursos, menos energia, porque é um custo, e melhora a eficiência de uma empresa. Eu acho que isso tem a ver com isso que eu estou estudando agora. Então, eu me preparei para sair da empresa que eu trabalhava, né, que era já a SAP. Eu falei, olha, eu gostei tanto disso, eu estou tão apaixonada por isso, que eu vou fazer uma transição de carreira. Nem considerou que dava para ficar lá e aplicar de repente. É que na época a gente não tinha essa área. Sim. A gente estava até falando um pouco isso, né? Pô, da onde que veio, né, essa perspectiva, né, de como você pivota, né, uma carreira dentro da própria instituição, né? Eu acho que foi um pouco essa inquietude que você apresentou, que viabilizou também dentro de um contexto que pós-pandemia veio muito forte a transição energética. E eu acho que uma coisa casou muito forte com a outra. Exato. Então, eu fui muito feliz, assim, sou muito grata, porque
eu estava nesse momento de mudança e a empresa, ao mesmo tempo, também estava nesse momento de mudança. E eu conversando com os líderes, tudo, passou alguns meses e abriu uma vaga, porque abriram a área de sustentabilidade na América Latina. E eu até me perguntei, será que eu estou preparada para assumir esse desafio? Mas como tecnologia é muito técnico, Sim. e até muda muito de empresa para empresa, precisava de uma pessoa que conhecesse a tecnologia que a gente realmente trabalha, como ela se aplica nas empresas e tivesse um viés, uma visão de sustentabilidade, e o resto a gente conseguiria desenvolver, porque assim, a gente hoje tem tecnologias para sustentabilidade muito específicas, que atendem de regulamentação. Isso é um aprendizado, né? Então, assim, a gente brinca que a gente já entrou dirigindo, assim, a gente, sabe, não teve nem tempo muito de pensar, a gente já entrou aprendendo e colocando a mão na massa. Então, eu abri a área, né, junto com outro líder, e a gente vem trabalhando, faz 3 anos já, essa área da América Latina, e eu não posso nem começar a te explicar o quanto eu aprendi nesses 3 anos. Eu acho que foi talvez o momento da minha vida de maior crescimento e aprendizado em termos de tempo e quantidade, qualidade, e também o quanto que eu me apaixonei mais, porque quando eu vi funcionando na prática, eu vi que funciona. Então, eu fiquei realmente muito encantada. A tecnologia, ela é uma habilitadora de qualquer coisa que você se propõe. Sim. E a sustentabilidade é o maior desafio da nossa geração. Então, eu acho que as duas coisas, elas são complementares de uma maneira até indissociável. E aí, até, assim, é interessante a gente discutir o que é tecnologia. Sim. Porque a gente associa muito a tecnologia ao digital. Mas a tecnologia, ela é qualquer ferramenta, qualquer processo, ou qualquer Conhecimento, sistema, né? que melhore ou solucione um problema do ser humano. Então, tem vários exemplos de tecnologias ancestrais, de sistemas e processos que já são antigos, clássicos, que funcionam, que atendem às necessidades humanas e que é tecnologia também, né? E vale pensar também que, assim, né, boa parte desses, assim, de alguma forma, né, boa parte dos problemas que a gente tem hoje são advindos, assim, de um uso massivo de tecnologia. Né? Porque, assim, na medida que a gente descobriu como produzir, né, como gerar riqueza, a gente também descobriu como usar recursos naturais, como extrapolar o uso de recursos, como também gerar resíduo, né? Então, é uma espécie de uma... Eu costumo falar, assim em aula, né, que a gente está tentando amarrar essas pontas, né? Fechar essas pontas que a gente deixou abertas desde que a gente dominou alguns conhecimentos, né? Com certeza. A tecnologia é uma habilitadora. Sim. E a gente utilizou essa tecnologia para produzir em larga escala, por exemplo, Sim. sem essa visão, sem esse planejamento, Sim. sem pensar que isso teria um impacto. Sem ser circular, né? Sem ser circular. Isso também tem a ver, né, Renata, que é muito interessante, isso tem a ver também com o avanço da própria sociedade, como a sociedade enxerga a questão, né, da sustentabilidade e desses desafios, né? Então, Sim. fatalmente, quando a gente falou lá da Revolução Industrial, era uma sociedade diferente da sociedade atual. Sim. No sentido do que ela preservava, do que ela preconizava, do que ela desafios priorizava, exatamente. Então, eu acho que é bem dentro dessa ação. Eu acho que até embarcando dentro desse contexto, talvez fosse interessante se você pudesse falar um pouco como é que você vê, né? A gente falou muito de tecnologia e sustentabilidade, mas como hoje você conseguiria com a tecnologia gerar impacto positivo nessa agenda do ESG? Se pudesse trazer talvez alguns cases, né? Algumas questões que hoje, né, a SAP já começa a trabalhar e a avaliar, e como é que você vê como as empresas hoje estão evoluindo nessa agenda, utilizando essas informações preciosas que você muitas vezes tem lá, que não estavam sendo utilizadas e que você pode colocar em prol do processo de sustentabilidade. Maravilha. A gente conversa com muitas empresas do mercado, né? No meu caso, latino-americano. As empresas brasileiras são algumas das mais avançadas aqui dentro do nosso território. A gente vê diferentes níveis de maturidade, tanto no uso da tecnologia quanto nas suas ações de sustentabilidade. Mas eu aprendi muito com os meus clientes e, assim, tem alguns cases que eu levo, assim, no coração, porque são coisas muito significativas, sabe? Por exemplo, tem um cliente que é uma vinícola, uma das maiores aqui da região, e a sustentabilidade para eles não é opcional, né? Eles trabalham no uso da terra, então afeta diretamente a produção. Então, eles estavam com um desafio que era que a vendímia, que antes tinha, sei lá, 8 meses, 7 meses, passou a ter 4 meses, pela incidência solar altamente forte
e as uvas estavam saindo muito mais doces, eles tinham muitas reprovações em termos de qualidade, e eles tinham esse problema e eles precisavam resolver. Então, uma das coisas que a gente trouxe para eles como solução é realmente todo um sistema de geolocalização, rastreamento de satélite, né, satelital, para que a gente entenda qual é a qualidade do solo, o que está acontecendo, quais são as variações de temperatura, qual que é o momento certo da colheita agora que existe essa variação climática. E com o tempo, né, cada vez mais esse tipo de análise, esse tipo de dashboard fica cada vez mais refinado, né? Então os líderes conseguem tomar ações e decisões mais assertivas. E hoje, assim, não afetou a produção deles, né? Eles são clientes nossos há muitos anos, então, basicamente, todos os dados de produção já estavam dentro dos nossos sistemas, então a gente conseguiu só aplicar essa nova inteligência para esse novo uso e não tiveram nenhum impacto na produção. Mas isso, né, assim como aconteceu com eles, acontece com outros também, outras empresas de agricultura que trabalham, assim, completamente interligados com o que acontece na natureza, né? Então, eu acho que essas indústrias são muito afetadas e a gente também tem ali bastante presença. Outro caso que eu gosto muito é uma empresa de energia daqui do Brasil, que eles estavam produzindo energia através da Macanaú e é muito sensível. Através da? Macaúba. Macaúba. Vocês conhecem a Macaúba? Sim. Então, é uma espécie muito sensível, né? Então, é muito difícil de plantar. E uma vez que você consegue ter uma produção em escala, aí você tem uma oportunidade de negócio sensacional. Uma vez que eles tinham isso, eles se esbarraram em um monte de legislação, porque eles queriam exportar, e para a Europa e para outros mercados, a legislação é bastante exigente. Então, o desafio maior que eles já tinham tido, que é ter uma produção em larga escala que eles pudessem exportar, não foi suficiente, porque eles tinham que cumprir com uma série de legislações e eles tinham pressa, né? Porque a colheita estava chegando e eles precisavam ter os clientes já todos organizados. Então, o que a gente conseguiu fazer para eles foi assim, eles precisavam medir o quanto de carbono aquela produção absorvia, para poder, então, fazer o delta do quanto de carbono eles emitiram para poder fazer todo aquele plantio desde o início. E esse cálculo, ele é basicamente um cálculo de dados, né? Se você olha para o carbono, como você olha, por exemplo, para uma análise financeira, você consegue entender que é uma contabilidade. Então, como a gente tem experiência em contabilidade, e agora a gente tem um novo sistema, né, dentro da SAP, que é basicamente uma calculadora de carbono, que tem a mesma inteligência que uma calculadora financeira. Então, a gente aplica esse mesmo método e a gente conseguiu calcular para eles através de medindo a área, medindo toda a questão dos fatores de emissão, e o tempo, e variações climáticas, enfim, uma série de dados que a tecnologia consegue, né, absorver e aplicar essa inteligência. E a gente chegou à conclusão, e eu acho que esse foi um caso que a gente ficou muito feliz, porque a gente chegou à conclusão de que o delta era negativo, né? Eles eram um carbono negativo. Isso. Então, o mercado que antes o mercado é muito exigente, mas o mercado que antes estava desconfiado ficou completamente confortável. E eles se tornaram um dos grandes exportadores hoje. Então, assim, a tecnologia, ela habilita. Então, quando você utiliza ela para um objetivo claro, isso é muito importante, porque muitas vezes as empresas mesmo não sabem bem o que elas querem fazer, né? Mas quando você tem um objetivo claro e você realmente coloca em ação e tem toda a inteligência necessária, o propósito, as pessoas também que vão trabalhar no projeto, é sensacional. Deixa eu perguntar, Renata, acho interessante o que você está colocando, né? Queria te perguntar a sua visão um pouco em relação assim, a esse universo de ESG, né, e demandas, porque a gente, eventualmente, a gente vê assim, como esse assunto como se estivesse em ondas, né? A gente ouve falar mais, ouve falar menos, aí daqui a pouco, não, ESG é uma moda, coisa e tal. E eu estou vendo você falar assim, né, de demandas do mercado em relação a isso. Qual é a sua visão? Assim, é uma moda? Você acha que essa questão, né, eu acho que o Rivas foi bem no ponto ali, né? Que a gente acho que passou um período assim muito de um greenwashing, assim, de uma perspectiva, eu acho que um pouco sem essa base que você comentou, pautada em dados. Sim. Acho que tinha muita coisa ali que era muita espuma, né, que a gente fala, e pouca, quando você ia ali não tinha nada, né, só espuma, não tinha nada para beber. Como é que você vê isso, eu acho que dentro desse contexto, né? Olha, nesses 3 anos que a gente vem trabalhando, eu conversei com muitas empresas aqui da América Latina, e eu encontrei diversas realidades, como eu tinha comentado. Então, eu às vezes me assusto realmente com algumas empresas que são grandes, têm compromissos de sustentabilidade muito ambiciosos. Eu considero a Agenda 2030
curto prazo. Não, já dúvida. está aí, né? Já foi. Como diz, piscou o olho, já chegou, né? E calculam tudo no Excel. Então, eu acho que é muito difícil você realmente, sem ter os meios, né? Uma ferramenta potente, robusta, que realmente te dê a capacidade de mudar uma realidade, muito difícil de cumprir com o compromisso. Essa é a minha visão. Você pode ver isso, por exemplo, com outros aspectos da empresa, né? A gente brinca que a gente vê onde que a empresa realmente se importa, onde ela investe. Então, as áreas financeiras, elas estão completamente equipadas com todo tipo de tecnologia para alocação de recursos, para contabilidade, para gestão financeira. E a área de sustentabilidade, se realmente a gente quer cumprir com os compromissos, ela precisa de também estar equipada com a tecnologia necessária, as pessoas, né? E eu acho assim, toda vez que a gente se esbarra nesse obstáculo, nesse desafio, que é o que realmente está sendo feito, né? Então, além do que está sendo prometido, eu sempre olho muito para as regulações, porque eu acho que o avanço das regulações, das regulamentações, elas demonstram uma tendência clara, né? Então, hoje, não só na Europa, mas também os Estados Unidos aprovou. Porque o Brasil agora está, né, em vias agora de homologar, né, e de ter realmente uma legislação para posicionar, não mais só uma perspectiva de você se autodeclarar, né, vamos dizer assim, ou gerar créditos, né, ou anular, mas de alguma forma ter ali uma indicação de que você vai precisar fazer, e aí, como você falou, eu acho que cabe muito a necessidade de você mapear os seus processos, entender qual é o tamanho desse buraco, né? O quanto você está longe ou está perto de conseguir ter ali um net zero. Exatamente. Então, eu acho que se a gente olha para as regulamentações, elas estão avançando na direção de ser mais rígido e que as empresas realmente tragam transformações tangíveis, eu acho que deixa de ser somente uma tendência ou compromissos vagos, mas sim ações, né? E eu, assim, posso, pelo menos na minha experiência, garantir que tem muitas empresas na nossa região, no Brasil, que realmente estão fazendo. Hoje a gente tem um tema bastante sério, que é o tema da rastreabilidade da origem, né? Que atende a uma regulamentação europeia, que é o EUDR. Então, a gente já teve problemas relativamente sérios há pouco tempo, né? Em relação a você comprar um crédito que não era bem aquilo que se achava que era, com grandes corporações, né? Sim, teve a grilagem dos créditos de carbono, né? Exatamente. E com relação à rastreabilidade, isso é muito sério, porque na Europa, quando eles compram um commodity, aí tem uma lista de commodities que são afetados, para você poder vender junto com a entrega ou junto com a ordem de compra daquele produto, você tem que entregar um documento que é transmitido para o sistema da União Europeia com a rastreabilidade daquele local. O que é a rastreabilidade? É quase que uma foto satelital com todo o polígono de geolocalização de onde você plantou aquele lote. Então, é muito específico. Hoje a gente tem uma tecnologia que faz exatamente isso, não só para EUDR, mas para o ISCC e outras legislações também, ou certificações também de origem. E hoje no Brasil a gente tem uma demanda grande desse tipo de sistema, e tem empresas já em implementação, né, porque vai entrar em vigor, até foi um pouco, mudou o prazo, né, um pouquinho, porque realmente essa transição para muitas empresas foi muito difícil, porque uma coisa legal assim, da tecnologia é que ela é só uma ferramenta, né? Então, se você não tem os processos que são do negócio capazes de trabalhar com essa tecnologia, também não funciona, né? Então, muitas empresas não tinham nem o controle dos talhões, por exemplo, né? Para uma empresa, vamos falar de uma empresa de madeira, né? Os talhões onde você realmente plantou aquela madeira, eles não tinham esse controle no negócio. Então, não adianta você ter a tecnologia, né? De um referenciamento, etc. Exato. Porque, às vezes, uma madeira certificada é armazenada no mesmo pátio de uma madeira não certificada, e isso gera... Perfeito. Pode gerar vulnerabilidade, né? Exato, não tem realmente aquela segurança de que aquela madeira é realmente aquela que você está comprando, que inclusive tem um valor maior por um premium financeiro daquele produto, né? Então, eu gosto que, a gente explica assim, né, que para ter inovação, você tem que ter uma limitação. Então, a sustentabilidade também trouxe algumas limitações para as empresas que estão obrigando elas a melhorar como empresa, né? Então, não só agir de uma outra forma, né? Agir de uma outra forma. Então, por exemplo, uma das empresas que a gente trabalha teve que mudar todos os seus processos
de armazenagem, de logística, de transporte, para realmente atender legislações de sustentabilidade que eu considero que trouxe uma melhoria para o negócio. E eu só para poder te passar, eu acho que é um ponto legal, que essa questão que você comentou da mudança de processo, ele também passa por uma questão de mudança cultural. E esse processo como um todo, ele é um processo que impacta muito a corporação. Porque no momento, eu me lembro bem da implantação do SAP, né, quando a gente fala da Petrobras, o que foi uma mudança cultural, muito mais do que só uma mudança processual. É claro que teve uma mudança de tecnologia, teve que atualizar várias formas, né, como as pessoas utilizavam a tecnologia, ou como ela utilizava aquela tecnologia, teve que aprender novos processos ou refazer processos, mas eu acho que teve um fator crítico e fundamental que foi o fator humano, né, a comunicação, a gestão da mudança, e isso fatalmente é talvez um dos pontos mais críticos que a gente tem, principalmente em indústrias que ainda estão nesse processo de amadurecimento e que estão passando por essa transformação também junto, né, com a ação. Com certeza. Quando a gente trabalha com outra empresa, né, às vezes a gente faz amizades bacanas, a gente conhece gente, tão legal, assim, e eu até brinco assim, eu falo, gente, não é possível, porque uma pessoa que trabalha numa área de sustentabilidade de uma grande empresa, ela tem que saber de contabilidade de carbono, ela tem que saber de processos, ela tem que saber o processo todo da empresa. Ela tem que saber de legislação, ela tem que saber de finanças sustentáveis, assim, é um profissional tão multitalento que é uma pena que esse profissional esteja preenchendo planilha ESG. Perfeito. Então, se a gente realmente... E correndo atrás da informação, né? Porque é uma gincana, né, Renato? Às vezes, para fazer esse balanço de ESG é uma gincana. O cara tem que correr tudo que é... Os dados estão em toda a companhia, né? E se realmente você não tem um sistema centralizador para receber essa informação, o que acontece no dia a dia é que é pedido por e-mail, é pedido pelo ferramentas de comunicação várias WhatsApp, que a empresa tem, o Teams. E realmente você recebe de vários você precisa de receber a informação e a evidência. Para que você consiga fazer um relatório confiável, que depois vai ser auditado, tudo. Mas é todo um retrabalho, até para auditoria também, depois. Então, e a confiança naquele dado, ela cada vez cai um pouquinho, toda vez que tem um novo intermediário, né? Porque falta também aí uma conexão maior, né, da sustentabilidade com o processo, né? Eu quero aproveitar e te perguntar sobre isso, para você detalhar um pouquinho mais. A gente esteve falando que você colocou dos módulos, né, de ESG, dos serviços. Se você puder falar um pouquinho mais assim, das soluções da SAP em relação a essa gestão ESG, sabe um pouquinho mais. A SAP, ela tem um sistema há muitos anos, mais de 20 anos, né, que é conhecido como EHS, que é Ambiental, Saúde e Segurança. Clássico, só que ele se aplica a algumas indústrias, né? Que são as indústrias mais reguladas, aquelas que têm ortogas, condicionantes ambientais, né? Então, esse sistema ele funciona já faz muito tempo. Mas a gente percebeu que o mercado tinha novas necessidades, né? E a SAP é uma empresa de sistema de gestão. Então, desde um sistema de gestão financeiro até um sistema de gestão relacionado a recursos humanos ou um sistema de gestão relacionado à logística, compras, todo tipo de processo empresarial. Tem uma nova gestão, que é a gestão ESG. E essa gestão, em termos de tecnologia, historicamente, o que a gente vê são muitas empresas de nicho, que dominavam esse mercado, que fazem bem as coisas, muitas. Mas, quando a gente olha para uma empresa grande, a gente precisa de uma robustez de sistema em termos de integrações, né? Então, a gente precisa de um sistema que se integre a todos os outros que a empresa trabalha, porque os dados ESG eles estão completamente pulverizados. Sim. E, além disso, um sistema escalável, né, que consiga processar uma quantidade de dados enorme que as empresas trabalham. Em filiais, outros países também. Exato. Então, essa elasticidade, ela demanda uma experiência no desenvolvimento de sistemas que não é menor, assim, é um negócio realmente muito mais robusto. Então, a SAP percebeu essa demanda, né, e a gente escutava também dos clientes, principalmente os clientes da Europa, que são parceiros, né, e falavam que tinham essa necessidade, novas regulamentações. E a gente também vive isso, né? A gente também tem que prestar contas, né? Exatamente. E a gente foi desenvolvendo. Então, a gente começou com um sistema, que inclusive hoje é um dos mais famosos, né, o Control Tower, que é uma torre de comando. Então, é um sistema, é um sistema
gerencial, né? Ele olha para tudo que está acontecendo e te ajuda a organizar os indicadores. No momento que você for informar, você tem os seus indicadores organizados e você pode combiná-los de acordo com a instituição que você está relatando, né? Então, para os relatos ESG tradicionais. Só que a gente tem outras demandas, então a gente fez também um módulo para o cálculo da pegada de carbono. E aí, quando a gente foi desenvolver esse sistema, não valia a pena desenvolver mais uma calculadora de carbono, né? Tem muitas no mercado. Tem bastante. Tem muitas no mercado. Então a gente resolveu ir um pouquinho mais além. A gente olhou qual é a necessidade que hoje não está sendo atendida, né? Então a gente, primeiro, fizemos um sistema que se integra aos sistemas de operacionais da empresa. Porque o que acontece? Hoje, o cálculo de carbono, na maioria das empresas, ele é feito com parte de dados reais e parte... Estimados, né? De projeção, médias, né? Médias estimadas. E isso acaba trazendo para a empresa, muitas vezes, um liability, né? Porque você tem ali estimado um carbono maior, inclusive, do que o que você emite. Porque você está, por exemplo, um exemplo claro disso aqui no Brasil, o combustível. Quando você calcula o transporte, se você pegar uma média global de fator de emissão de combustível, você vai estar combinando diesel com gasolina, com diversos outros, e aquela média é muito maior do que no Brasil, que a gente tem o etanol, por exemplo. E na própria gasolina já tem um conteúdo renovável, né? Então, essa conta, muitas vezes, não, eu abasteci com A, com B, como é que você sabe que abasteceu? Né? Então, assim, na prática, você está pegando ali uma média pelo percentual de aditivação regulado, e essa média que você está calculando pelo quilômetro rodado, por exemplo, e pelos consumos específicos de cada equipamento. Mas realmente esse eu acho que hoje é um grande desafio, você conseguir fazer isso em tempo real. E eu acho que quando você tem isso conectado já à base de dados primária, que é o caso de vocês, isso você consegue talvez ter ali um dado real, né? Já ali, vamos dizer, a calculadora está em tempo real, né? Ela está te mostrando exatamente o que você está gerando de crédito naquele momento, e não uma estimativa, uma expectativa, ou algo que ainda vai acontecer. Com certeza. Quanto mais preciso é o cálculo, quanto de maior qualidade é o dado, mais você vai chegar perto da realidade. Então, a nossa prioridade era que essa calculadora trouxesse o máximo de realidade. Então, ela consome dados do seu sistema primário. Esse é o coração. E a outra necessidade que a gente viu era que algumas regulamentações pediam a pegada de carbono do produto. E fazer a pegada de carbono do produto é muito diferente de fazer a pegada de carbono corporativa, né? Porque você tem que saber qual que eram os componentes daquele produto, qual foi a marca. Toda a cadeia para trás aí do que... Exato. A energia utilizada naquele produto. As matérias-primas, né, aplicadas. Logística, transporte, se foi frete, se foi próprio. Então, a gente, como muita... Também aí, né? A nossa base de clientes utiliza um sistema que, todas as vezes que você recebe componente, matéria-prima, você cadastra no sistema, né? Automático. Aquela nota ela é lida e você tem ali uma lista de componentes. E também, dentro das grandes definições de tecnologia que o cliente faz, o SKU de um produto, né? Que são todos os materiais que fazem parte de um produto final. Então, se você tem essa lista, o que a gente fez foi que a gente incorporou inteligência artificial nessa calculadora. Então, automaticamente, ela pega essa lista que você compra, que inclusive quando troca o fornecedor também tem que trocar o fator de emissão, porque é diferente, dependendo da região, do fornecedor, e ela faz um match com a sua base de dados de fatores de emissão de preferência. Então, você tem ali a pegada de carbono do produto sendo feita a cada lote que você produz. O que você pode falar para a gente Muito legal, Renato. O que você pode falar para a gente da questão de energia, né? Assim, do uso de energia nesse campo aí de banco de dados, que é um dos calcanhares de Aquiles. Não, e a gente teve uma pirueta agora, né? Então, todas as grandes empresas de dados falam, não, tá investindo agora, voltou ao nuclear, tá investindo. Assim, foi um frisson, né? Quando um levantou a bola, todo mundo, é isso mesmo, vamos fazer isso. Né? Porque é tão difícil hoje, né? Essa crescimento exponencial, principalmente como você falou do uso da inteligência artificial, ela consome muito mais energia do que, né, no caso a GPU, né, consome muito mais do que a CPU. Como é que está dentro desse contexto? Como é que a SAP hoje visualiza essa questão? Como é que vocês estão tratando isso? Né? E acrescentando isso, a inteligência artificial que dobrou a parada, né? Que aumentou, que intensificou. Você falou aí, eu lembrei da época que quando estourou aí o ChatGPT, esse boom que teve, aí teve aquela conversa de uma moratória, né?
Aí até o Elon Musk pediu a moratória. Verdade. Aí depois descobriu que ele estava encomendando o chip da China. Ele falou, peraí, eu vou comprar uns chips aqui para me posicionar. Mas muito por causa disso, né? Porque todo mundo já estava prevendo que iria ter, né, um incremento muito significativo. Hoje tem, talvez, ali dados, né, dizendo que é algo, talvez, 10 vezes mais, né, de consumo energético. Quando a gente está falando de uma pesquisa em GPT, por exemplo, uma IA generativa vis-à-vis uma pesquisa tradicional. Claro que você tem grandes vantagens, né, desse processo, você incluir a inteligência artificial nesse contexto, mas esse é um item, eu acho que para qualquer empresa de tecnologia, muito crítico, né? Energia, cada vez mais, é um assunto cross-setor, independente se é da área de energia ou não, né? Com certeza. A gente falou que a tecnologia é um habilitador. Ninguém é mais habilitador do que a energia. Perfeito. Todas as estatísticas mostram que as economias mais avançadas consomem mais energia. Né? E a gente vê que, para a gente poder ver um local com baixo acesso, você pode ver que tem baixo consumo de energia. E baixo consumo de tecnologia. Né? Porque é exatamente o que você falou, né? É algo que está totalmente conectado. Completamente conectado. O que acontece? No caso da SAP, uma mudança que a gente tinha feito de negócio no passado, né? Que a gente é uma empresa de software. E a questão da energia, ela é muito crítica para a gente. Mas, para uma empresa de tecnologia que é de infraestrutura, que vem de espaço, essa questão é muito mais crítica. Sim. Então, a gente tem essa questão como uma questão crítica, mas a empresa que vem de espaço, ela não só responde pela energia que ela gera, mas de todas as empresas que estão alocadas dentro da sua nuvem. Né? Então, uma mudança de negócio que a gente fez no passado, a gente não é hoje provedor de espaço. A gente só provê o software. E o cliente escolhe onde ele quer fazer esse deploy, né? Em qual nuvem ele quer fazer esse deploy. De qualquer forma, isso gera para a gente uma responsabilidade, né? E aí, uma visão que a gente teve no passado, né? E eu acho que outras empresas de tecnologia acabaram tendo também, que era da gente poder colocar os nossos servidores em países onde tinha uma matriz energética mais favorável. Então, por exemplo, o Brasil é um país onde tem alguns servidores alocados, porque a gente tem grande parte da nossa energia, da nossa matriz, respondendo por hidrelétricas, né? E aí foi interessante que há pouco tempo, na agenda do G20, eu participei de uma reunião aqui no Rio que falava sobre transição energética. E todas as empresas de tecnologia estavam na mesa e todas as empresas de energia também, conversando. Boa. E aí a gente enumerou todos os desafios possíveis e imagináveis para essa transição energética, né? Desde infraestrutura, legislação, movimentos globais e regionais, os grids, tudo. A gente falou sobre tudo. Em algum momento, uma pessoa levanta a mão e fala, tudo bem, agora quais são as oportunidades? Né? Porque se a gente tem tanto desafio, por que esse negócio vai parar em pé? Por que a gente está falando tanto de transição energética? E todas as empresas de tecnologia estão investindo massivamente em energias sustentáveis. E eu acho que a gente está caminhando para um bom caminho. Porque realmente, quando a gente olha para a agenda de sustentabilidade, o assunto que tem maior investimento, assim, massivo e pesado, um dos grandes temas é a transição energética. Porque acaba sendo um dos assuntos onde a gente vê um return of investment muito grande, né? Então, eu acho que em questão de energia, acho que esse tema é um assunto que a gente está avançando muito bem. Aqui na nossa realidade, né, da SAP, o que aconteceu foi que a gente já tinha identificado, né, que a energia era um dos grandes ameaçadores aos nossos números de sustentabilidade, né? Então, a gente tinha um plano que era ser carbono neutro em 2025, né? Então, a gente foi trabalhando e foi mudando a matriz energética de todos os nossos, principalmente dos servidores, né? O resfriamento dos servidores é um desafio muito grande. Então, a gente foi mudando a matriz energética e a gente conseguiu limpar, né, todos os nossos servidores. E aí, voltando um pouco para os dados, né, é muito importante você saber qual é o seu maior ofensor. E aí, no nosso caso, a gente tinha identificado como a energia utilizada no resfriamento dos servidores. Você saber quais são, de todos os servidores que você tem, porque se você atende globalmente, você tem que ter servidores no mundo inteiro, porque o cliente acaba escolhendo aquele que é mais cercano, né? Você tem que entender quais regiões que são mais complicadas de resolver do que outras, se existe um local onde você consegue mudar esse servidor para um local mais perto que tenha uma pegada menor, né? Então, foi isso que a gente fez essa movimentação há muitos anos atrás. E depois também analisar várias coisas, sazonais,
tempos que a máquina fica ligada, tempos que a máquina deu problema, todos esses dados operacionais, eles são muito ricos para você analisar qual que é a melhor solução. Né? E aí, para nossa felicidade, a gente conseguiu ser carbono neutro em 2023, porque a gente tinha esses dados sendo utilizados dentro de casa e essa inteligência de alocação de recursos mesmo, né? Então, por exemplo, se saber quais são seus temas materiais, o que te traz realmente investimentos mais eficazes. Então, a gente, na nossa agenda de sustentabilidade, a gente investiu os recursos que a gente tinha na transição energética, porque era aquilo que resolveria a nossa pegada de carbono. 70% da nossa pegada de carbono estava ali. Né? A gente tem o desafio de ser carbono zero. Né? E aí sim envolve todos os nossos fornecedores e toda a nossa cadeia. Aí vai olhar o escopo muito mais ampliado, o escopo 3, de alguma forma, que aí não é só o que você está ali no dia a dia, mas envolvendo toda a cadeia produtiva. Realmente, esse talvez é um grande desafio, assim, de todas as empresas. Já é um grande desafio, muitas vezes, você conseguir mitigar ali escopo 1 e 2, imagina escopo 3, dependendo da característica da empresa. Se é uma empresa que gera carbono, né? No caso de vocês, por ser uma empresa de serviço, isso é muito minorado comparativamente com outras cadeias produtivas, mas, independente disso, existe ali para ser realmente carbono neutro, é um esforço muito, muito grande, né? Carbono zero. E as empresas de tecnologia, elas têm diferentes características. Por exemplo, uma empresa que produz hardware, ela tem outra pegada, que ela tem materiais, né? Que a gente só produz software. Então, o ofensor que são as máquinas que a gente utiliza, mas a gente não vende, né? Então, a gente não produz em escala computadores, por exemplo. Mas outras empresas sim. Né? E aí tem outros desafios envolvendo isso, né? Que é a destinação de todas essas máquinas, né? Hoje a SAP sempre tenta fazer contratos de utilização, né? Não de compra. Então a gente utiliza as máquinas e a gente devolve para o fornecedor para que ele possa rearmar essas máquinas de outra maneira e produzir novos produtos ou dar destinação para produtos diferentes. E as máquinas que a gente não consegue fazer isso, a gente tem alguns programas que a gente criou de educação para jovens, enfim, a gente tem, inclusive, um que eu participo, que eu gosto muito, que é em São Paulo, que é perto de onde a gente atua, no nosso escritório, que a gente dá a capacitação e a gente dá a máquina, que a gente não utiliza. Porque uma máquina, para ser utilizada por um profissional, um consultor, um desenvolvedor dentro de uma empresa de tecnologia, é uma máquina muito potente, né? E quando ela já não serve mais, porque ela já acabou com os anos de vida para a gente, ela ainda é uma máquina muito boa. Muito, né? Então, seria um desperdício, inclusive, desmontar. Porque o ato de você desmontar e remontar também tem uma pegada, né? Então, se você pode reutilizar, aumentar o tempo de vida, é mais vantajoso. Então, a gente, junto com a máquina também, dentro desses programas, a gente dá a capacitação para jovens poderem trabalhar com tecnologia também, que também é um ponto crítico para a gente, que é o talento, né? Para a gente, hoje, um dos nossos grandes assets são as pessoas que trabalham com a gente. Porque a gente precisa de desenvolver o software, a gente precisa de vender, a gente precisa de fazer uma série de processos que são completamente humanos. E esse jovem está cada vez mais conectado à pauta da sustentabilidade, exigente, né? E mega exigente. E aquilo que você falou bem lá no início, né, quando você buscou ali essa tua visão do propósito, de como é que você ia fazer uma transição de carreira, a partir do propósito do que você teve de acesso a talvez um breakthrough, né, uma abertura de mente, né, que você teve ali com a economia circular. É algo muito interessante, porque o jovem hoje ele está exatamente com esse foco. Fala, poxa, eu não vou trabalhar na empresa X, porque ela não está alinhada com o meu propósito. Não é a X do Elon Musk, não. Não. Essa aí eu nem sei, rapaz. Como é que tá? Tá uma situação bem delicada atualmente, como diz, né? A empresa, eu diria a empresa W, né? Tá melhor. Mas é um pouco isso mesmo, né? Eu acho que hoje o jovem ele está muito atento, né? Cada vez mais atento à escolha. Né? Ele na prática hoje ele faz a sua escolha e essa escolha ele é pautada em questões que estão muito mais profundas do que era talvez no passado. Hoje ele está olhando essa visão de futuro, ele está olhando essa visão de sustentabilidade, ele está vendo o que para a carreira dele faz sentido, aonde que ele vai botar a vida dele, né? O tempo de vida dele para construir algo. Então eu acho que vai muito dentro do que você comentou também, Renato. E acho que tecnologia também está dentro, assim, muito desses interesses, né, desses jovens. Então, Renata, a gente esteve falando aqui sobre a parte de energia, né, sobre a questão de emissões, energia, e a gente sabe que tem, assim, 3 grandes grupos, né,
a parte de energia, desmatamento no Brasil, né, que é a principal causa, e de resíduos, né, a parte de gestão de resíduos. Você pode falar um pouquinho sobre o que a SAP está atuando assim, nesses campos? Perfeito. Com relação à energia, a gente conversou. Com relação a desmatamento, também, até lembrando um pouquinho, a gente comentou sobre rastreabilidade, Sim. né? Então, eu acho que esse tipo de legislação, né, que exige, né, que para que eu compre um produto, eu tenha a tranquilidade, toda a segurança de que aquele produto não vem de uma área desmatada, né? E isso é uma legislação que existe na Europa. Todas as empresas brasileiras que querem vender lá têm que trazer essa tranquilidade para esse mercado. E o legal é isso, né? A gente comentou muito sobre legislação. A legislação, ela não aplica só para as empresas daquele mercado, né? Ela aplica para todas as empresas que vendem também para aquele mercado e para todas as empresas que fazem parte da cadeia daquela que vende, né? Então, uma empresa, por exemplo, hoje, que vende café para a Europa, ela vai ter que dar a rastreabilidade daquele produto. E todos os seus parceiros comerciais que trabalham com ela vendendo café para ela, também, né? Então, acaba que vira um jogo ali de colaboração, né? Sustentabilidade é colaboração. Então, sobre desmatamento, eu acho que esse tipo de exigência é fundamental para garantir, porque, assim, muitas vezes o desmatamento é justamente para produzir algo para ser vendido, né? E se a pessoa não comprar, porque vem de uma área desmatada, acaba o propósito de desmatar. E aí eu acho que a legislação e a vigilância é muito necessária, né? Com relação a resíduos, a gente tem dentro do nosso portfólio duas soluções para atender, né? Uma se chama Responsible Design and Production, que ela trata do resíduo desde a sua concepção, do design de um produto, né? Então, um produto ele é composto por vários componentes e cada um deles ali tem um tipo de destinação no final da sua vida útil, né? Sim. E além disso, também, um produto ele não é só um produto, né? E também todas as embalagens que compõem esse produto, né? E para uma empresa hoje, ela olha o custo dessas embalagens e também a eficácia para manter a qualidade e as características desse produto. Então, a gente, como consumidor final, acaba olhando só o pacotinho que a gente compra, né? Mas um produto, ele até chegar para a gente, né? Ele passou por diversas outras embalagens, até estar dentro do pallet ou do container. Então, a gente, com esse sistema, a gente ajuda as empresas a entender, não só numa questão de custo, mas também numa questão de sustentabilidade, qual que é a melhor embalagem disponível hoje, de acordo com a escala daquilo que ela vende, né? Porque a gente sabe que existem um montão de outras opções alternativas, mas que muitas vezes não se encaixam na escalabilidade que ela precisa ou não protegem o produto da forma que ela precisa. Então, esse tipo de pesquisa, né, ela precisa de ser feita para que a gente possa desenvolver cada vez mais. Isso é feito dentro da SAP também? Esse sistema, ele te ajuda a justamente identificar qual que é o melhor para aquela opção. E também te ajuda a entender quais são as legislações que aquele material vai te colocar em exposição, né? Então, por exemplo, olhando para o plástico, existem alguns tipos de plástico que são muito baixos em níveis de reciclagem, né? Então, por isso, eles são mais regulados, eles são mais taxados, né? Então, no momento de você fazer um cálculo de qual que é a melhor embalagem, e você, por exemplo, está olhando o seu custo financeiro, um dos custos é o imposto que você vai pagar por comprar aquele produto que é ofensivo para a sustentabilidade desse local, desse país, né? Então, esse sistema te ajuda a identificar isso. Muitas vezes, se você não olha esse custo total, né? Exato. Esse custo global, né, da alocação, né, desse produto, você pode estar fazendo uma escolha que, na prática, está sendo mais cara, você está achando que a embalagem é mais barata, mas, na verdade, o todo é mais caro, né? Então, se você não consegue acompanhar isso de forma organizada, com todos os dados e todas as informações transacionais necessárias para fazer essa análise do custo total da operação, né, o TCO que a gente fala, às vezes é muito difícil, né, ter... Sim, e como, né, a gente brinca assim, né, que o carbono e o dinheiro é uma moeda de dois lados, né? Então, você também tem que entender que todas as vezes que você compra um produto ou um material que conforma o seu produto, você está agregando dentro do seu número de sustentabilidade um valor, né? Então, se você, né, dependendo da qualidade ali daquele... Que pode te dar um desconto ou te dar um ou um aumento de custo, né? Ele pode te reduzir o teu custo ou aumentar o teu custo ao longo desse processo, né? Cada vez mais isso vai ficar mais presente. Exatamente. Então, olhar para o resíduo desde a sua concepção é muito importante, porque a gente tem que tratar os resíduos que já existem, mas a gente também tem que pensar em gerar menos resíduos, né? Sim. Porque o resíduo é um erro de design. Depois a gente tem um outro sistema que chama Waste Management, que ele trata dos diferentes tipos de resíduos, né?
os resíduos industriais, muitas vezes, eles são altamente contaminantes, precisam ser tratados de uma forma diferente. E também existe uma responsabilização, principalmente no Brasil, aqui dentro do marco da nossa lei de resíduos sólidos, dos resíduos que as empresas colocam no mercado, né? Então, eu tenho uma empresa que trabalha com a gente, que inclusive o diretor de sustentabilidade é um querido, e a gente estava conversando esses dias e ele estava falando que um grande ofensor dele é o vidro, né? Principalmente é uma empresa de bebidas, né? Mas a linha de cervejas tem a questão do long neck, que ela não é retornável, né? Que é de 600 ml, ela é retornável. E ela tinha o grau de reciclabilidade dela é gigante, né? Então, para ele, isso é um grande ofensor. E, além disso, o que acontece? Com todas as embalagens que ele coloca no mercado, ele precisa de cobrir esse valor com créditos de reciclagem. Exato. E isso é um custo gigante para a empresa. Mas essa eu acho que é uma boa reflexão, né? A gente caminhar agora, né? Pro fecho agora desse episódio, está riquíssimo, né? Que a gente estava falando aqui, que é como é que também as empresas conseguem pensar exatamente na sua cadeia como um todo, né? E não só até um determinado ponto, né? Então, aquilo que você comentou da economia circular, de tudo isso, ela passa também pelas empresas, junto com a sociedade, junto com outros fornecedores, entenderem como botar tudo na mesa, né? Entender como esse ofensor, né, que você comentou, pode ser mitigado ou resolvido a partir de uma colaboração completa dessa rede, né? Existe hoje uma perspectiva, como você comentou, no caso da lata de alumínio, porque mercadologicamente faz sentido isso, né? Como é que a gente consegue fazer com que faça sentido também o vidro, né, ser reciclado, o plástico e assim vai. Eu acho que isso tem muito a ver com a lógica também da cadeia e desses custos que muitas vezes não são contabilizados, né? Então, você hoje não tem uma taxação, consequentemente, muitas vezes fica menos atraente com que você utilize um produto reciclado, um produto talvez ali reprocessado, né? Então, acho que isso também passa um pouco por essa visão de rever essa cadeia produtiva, como você bem comentou, né? Muitas vezes a gente vai ter que quase fazer do zero, né? Vai ter que fazer esse redesign como um todo, não só do produto, mas talvez da própria empresa, né? Dentro desse contexto. Deixa eu aproveitar e pedir para a gente já está caminhando aqui para o final, Renata. Uma aula aqui que você deu aí, muito, muito legal. Fiquei aqui como professor, fiquei assim pensando um pouco quanto conhecimento, né, ali guardado, que dá vontade de enfiar os alunos ali para eles aprenderem. Na escola, né? Não vai faltar tempo, né? Imagina a Renata ali. Eu fico imaginando a Renata durona lá, né? Aplicando as provas lá para os alunos. Ó, pessoal, está assistindo aqui, ó. Aprendo aqui com essa aula. Mas é muito interessante isso, né? Assim, eu fico pensando nisso, porque quando a gente está na faculdade, né? A gente fica ali, a gente está ali transmitindo um conhecimento que está sistematizado, a gente tem atividades, né, avaliativas, TCCs, que a gente está, na verdade, simulando um ambiente de resolução de problemas, né? E a empresa está resolvendo o problema o tempo inteiro. Sim, né? É verdade. Só que não é tão simples você colocar pessoas para aprender. Essa integração ela não é tão óbvia, né? Dá um trabalho fazer isso, mas eu fiquei assim, né? O Rock in Rio tem, né? O Rock in Rio Academy, né? Que os caras pegaram, né? E como forma de criar uma forma de trazer o conhecimento de produção daquilo ali para apresentar para pessoas, para inserir pessoas, porque, cara, eu acho que assim, pouquíssimas pessoas fazem noção de que a SAP tem tudo isso ali dentro, assim, entendeu? Eu não fazia ideia, assim, da parte agrícola, por exemplo, eu não fazia ideia que existia isso, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante a gente ouvir isso. Queria te pedir uma última palavra, aproveitando. Esse podcast está sendo divulgado, lançado, né, no ano da COP. Então, aí, queria te ouvir um pouquinho, uma palavra de fechamento aí sobre tendências, qual é a sua visão, COP, enfim. Últimas palavras. Nossa, a gente está muito feliz, né, com a COP30, né, no nosso país, porque o ano passado a gente teve a COP16 na Colômbia, também foi na nossa região, foi, inclusive, foi um evento extraordinário, eu tive o prazer de estar presente também. E a gente está trazendo muita visibilidade para a América Latina no mercado de sustentabilidade, que é um mercado em franco desenvolvimento. E eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade dentro do contexto global, a nossa região é a região que precisa ser a protagonista dessa agenda. Por quê? Porque nós temos realmente condições em termos de biodiversidade, em termos de soluções energéticas, em termos de
minérios, em termos de tantas coisas que são muito necessárias para o cumprimento dessa agenda. E eu acho que agora, né, trazendo esse tipo de evento importante, trazendo todo um arranjo ali, tanto político, mas também de mercado, né, trazendo as empresas para conversar, para colaborar, para que a gente entenda que somos nós os grandes protagonistas dessa agenda e precisamos realmente gerar soluções eficazes, mas também reais, né, dentro desse mercado, para que a gente possa realmente desenvolver a nossa economia de uma forma sustentável e contribuir para essa agenda, né, a nível global. Né, já falando sobre isso, sim, eu acho que uma das coisas mais sensacionais da sustentabilidade é que a sustentabilidade só funciona com a colaboração. E não é opcional. Porque dentro da sustentabilidade a gente tem pessoas de diferentes tipos, credos e ideologias, mas a gente tem que entender que não adianta a gente olhar só com um olhar crítico, a gente precisa de empatia também, né? Porque as empresas elas estão completamente conectadas uma com as outras. Elas Sim. fazem parte uma da cadeia das outras. Sim. Então não existe vilão e não existe bonzinho, né? Eu falo, todo mundo vive no mesmo planeta Terra, né? Exato. Todos nós aqui estamos aqui dentro. Exato. E a gente precisa que as empresas sejam rentáveis, a gente precisa que as empresas cresçam, porque a gente precisa dos produtos, a gente precisa dos serviços, e a gente acostumou com uma qualidade de vida que o ser humano alcançou hoje, que a gente não quer abrir mão. Então, sabe? Esse talvez seja, né, eu acho que dentro dessa reflexão final, acho que fica ali, né? Dá tempo, né? Eu acho que dá, se todo mundo se responsabilizar. Perfeito, legal. Legal. Renata, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Muito legal, muito feliz aqui com você aqui. Mandarino mais uma vez. Legal, muito bom. Assim, estar aqui e aprender também, fantástico. Foi um prazer. Legal, prazer nosso aqui, vai ser muito bacana e eu acho que vamos ter outras pautas aqui trazendo esse tema, porque esse tema é um tema muito, muito importante, muito crítico para toda a cadeia como um todo, né? Não só para as empresas, mas para as startups também, que estão olhando, né, esse mercado, esse desenvolvimento de novas tecnologias. Como você falou, existem muitos desafios, mas muitas oportunidades dentro do contexto da sustentabilidade. Então, bora apresentar e bora, mais do que isso, né, utilizar e aplicar. Isso aí, sigam por aqui que dá tempo.